Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, o local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a Mola tem a Isa e o nosso convidado da semana, o Léo Botelho, que já virou quase uma tradição. O Léo vinha aqui comentar as estreias do MasterChef, amadores e profissionais aqui com a gente, por isso eu chamei logo de novo. Oi Léo, seja bem-vindo a mais uma estreia de MasterChef, o programa que sempre está estreando porque são várias temporadas durante o ano. Opa, gente, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Vamos aí comentar mais uma temporada e torcer para que seja uma temporada muito boa, em provas, em participantes, em tretas, em tudo, hein? E nesse episódio nós vamos comentar a estreia da 10ª temporada do reality show culinário, isso mesmo, gente, o MasterChef já chegou na 10ª temporada. Podia ser até mais, né, porque se dependesse da Band seriam 5 amadoras por ano, mas o episódio foi exibido nessa terça-feira, 2 de maio, pela Band. Isa, foi dada a largada pro MasterChef, tá com expectativas boas que essa temporada vai servir literalmente coisas deliciosas de deixar nossos olhos com fome? Boa noite, bom dia, boa tarde aí pra quem tá ouvindo. Nossa, eu acho que sim, viu, Rich? Eu tô com uma expectativa boa. O formato amadores minutos é o que eu mais gosto, na verdade, né? Então eu acho que vai ser muito bom. Eu gostei demais do episódio, então eu já tô totalmente hypada. Olha, se a Isa tá animada, é sinal que a coisa vai ser boa, porque a Isa começa animada e ela é a mais esperançosa desse podcast. Eu gosto sempre de dizer isso. E o Masterchef começa com uma mudança, né? O Fogaça não é mais jurado do programa e o Rodrigo Oliveira veio substituir. E a gente ainda não tem muito o que dizer sobre ele como jurado oficial, porque o programa foi de seletivas. Mas só falando rapidinho, para quem não conhece o Rodrigo Oliveira, ele é o comandante, né? O chefe do proprietário do restaurante Mocotó, um restaurante de cozinha sertaneja, que o estabelecimento foi aberto em 1973 pelo pai deles, Zé Almeida, que passou o legado para o filho. Essa história, quem quiser conhecer mais, tem no livro Mocotó, o pai, o filho, o restaurante, da editora Melhoramentos. E ele também participou de um reality show, gente, do Iron Chef Brasil, que está disponível na Netflix. É a primeira temporada, é bem legal, é bem dinâmico, é bem interessante, eu acho que vale a pena. Inclusive aqui no podcast nós temos um episódio falando disso, do Iron Chef Brasil, e tem um episódio ainda do podcast que a gente falou ano passado, eu, a Laura e o Pilotando TV, a gente falando de coisas que podiam melhorar nos reality shows, a gente inclusive falou que o Rodrigo podia ir pro lugar do Fogaça, então eu acho que a Band ouviu esse episódio, hein? Aqueles, né? A Band ouviu a gente e trouxe pra cá. Pra quem quiser maiores informações sobre o chefe, né? O chefe Rodrigo, é só entrar no band.com.br/entretenimento/Masterchef, que tem uma reportagem sobre ele, bem interessante e bem legal. E ficou aqui esse public post gratuito, né, para Dona Bandeirantes. Vamos lá. Isa, Vocês começar com sabiam que você. ele. Desculpa cortar, mas eu ia falar que vocês sabiam que o chefe Rodrigo é o chefe convidado que mais participou do programa até agora? Ele participou de todas as temporadas de Amadores, participou dos profissionais, participou do Júnior, participou da Revanche também. E agora tá fazendo essa participação aí de chefe na temporada, né? Legal. Ou seja, ele apareceu como estagiário várias vezes até ser Ah, efetivado, de fato, né? Então foi a trajetória. Ele é um trabalhador brasileiro como todos nós, né, gente? Tá vendo? Antes de pegar o cargo principal, teve que aparecer, porque até a Helena, né, foi convidada já numa temporada. Então, umas pessoas que fazem estágio no MasterChef podem virar jurados, quem sabe. Mas agora temos só o Jacan dos originais ali. E vai uma dinâmica, vamos ver como a dinâmica foi interessante, porque a da Helena, a gente achou que a adição dela foi legal, foi bem-vinda. E espero que o Rodrigo também seja, mas com base no primeiro episódio, Isa. O que você achou do Rodrigo? Achou que ele já foi muito cascadura? Achou que ele foi muito legal, muito simpático? O que eu dá pra achei. tirar dele de forma rápida? Porque a gente ainda, como eu falei, a gente não conhece ele como jurado ainda. Eu achei ele muito simpático, sim, muito calmo, né? É, o mais com carinha de bravo ali tava sendo do Jacan, né? Mas eu sempre tive essa vibe, assim, do Rodrigo, sabe? O chefe Rodrigo. De que ele era um cara mais tranquilo, assim, mais de boa. E eu gostei muito da atuação dele nesse primeiro episódio. Eu achei que ele foi super simpático com todo mundo que ele conversou, sabe? Transparecendo uma calma ali. E imagina, gente, já é um lugar que eles estão completamente nervosos, né? Eu chego já gritando na sua cara, deve ser pior ainda. Então, acho que a Helena, assim, que ela também é mais calminha. E eles são boas pessoas pra estar nesse momento, sabe? E Léo, o que você achou dele? Até porque, gente, seletiva não é momento de você ficar botando as pessoas pra baixo gratuitamente, né? Que era muito Masterchef raiz, isso. O que você achou da adição do Rodrigo como jurado fixo? Cara, eu gostei muito quando eu descobri que ele ia substituir o Fogaça. Não porque eu não gosto do Fogaça, mas é porque eu gosto muito do Rodrigo.
eu até botei no meu Twitter que é meu crush gastronômico, né? Já tive a oportunidade, inclusive, de comer, né, o prato lá no restaurante dele. Recomendo, tá? Muito bom. Puxa um pouco sardinha, né? Porque é culinária sertaneja, nordestina, então é meio difícil eu não falar bem, né? Sobre ele no programa, assim, como eu não tenho muito o que avaliar, porque foi, né, como a gente falou, uma etapa ainda de seleção, então não dá pra ver ainda ele mostrando um pouco as garrinhas, por assim dizer. Mas eu sempre tive muita impressão de que o Rodrigo é um cara muito tranquilo, um cara muito fofo, sabe? Então acho que a sensação que eu tenho é que ele vai, dos três, vai ser o que mais vai é, ser cuidadoso, assim, sabe? Ao criticar, ao dar aquelas cortadas nos participantes, né? Da Helena, não sei porque quando ela entrou, eu já tinha uma expectativa de que a Helena, ela obviamente ia ser um pouco mais fofa, né, do que a Paola, mas eu sabia que a Helena tinha um quê. E, tipo, na hora que ela precisasse falar sério, na hora que ela precisasse dar uma bronca, ela daria. E até perder um pouco a cabeça, como teve um episódio que ela perdeu super a cabeça, né? Dos profissionais, inclusive. O Rodrigo, eu não tenho essa... Episódio incrível de se lembrar. Esse episódio foi clássico. Eu nunca vi a Helena tão irritada, né? O Rodrigo, eu tô ansioso pra ver. Eu acredito que em algum momento ele deve, sim, dar umas broncas, né? Até perder também um pouco a cabeça em algumas situações, mas eu acho que eu tenho a sensação que ele vai ser o mais tranquilinho, assim, nas avaliações, nas críticas. E vamos ver, né? Eu posso me enganar. Não, e é bom isso no programa, porque, como eu falei, que era a Masterchef raiz daquela das críticas, porque os jurados eram bastante críticos no começo, né? Então a gente tem que ter os jurados de tratar bem, porque um reality show tem que tratar bem, e ser rígido quando precisar, não ser uma rigidez gratuita, né? Um ataque, entre aspas, gratuito ao participante, dar uma bronca quando tem que ser dado, dar uma dica de forma tranquila e legal quando tiver que ser dado, então acho que isso muito condiz com os formatos de reality show hoje em dia, que tem que ser mais assim. Não precisa ser só aquela tipo cascadura, 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 porque isso eu acho que isso reflete no nível das temporadas. Então acho que tem que ser mais legal, porque tanto quando até o Fogaça tentou ser mais de boa, a gente até estranhou, porque não era o mood, né, que ele usava nas outras temporadas, não foi uma coisa orgânica que aconteceu. Né? Eu acho que o Jacan e a Paola continuavam a gente conseguir entender bem como cada um funciona, né? A Paola foi ficando mais emotiva no passar, mas não foi uma coisa que mudou do nada. Não foi uma chavezinha que mudou do nada. Ela foi construindo e se adaptando. Ela até fala na entrevista dela no Diacast que foi se conhecendo mais como funcionava o reality a partir da terceira temporada, se não me engano. Então, foi toda uma adaptação, mas eu acho que eu também tô com boas expectativas para o chefe Rodrigo. A gente chama de Rodrigo porque a gente é íntimo, né, gente? Chama Jacan, Helene e Rodrigo porque nós somos íntimos já. 30 mil episódios de podcast aqui já gravados sobre Masterchef, mas eu acho que a gente tem que criar expectativas boas, né, gente? Porque a gente tem que esperar o melhor, porque senão a gente vai ter que comentar uma temporada achando ruim. E não é bom, gente. Já basta o Big Brother que a gente sobreviveu. Não temos que sobreviver ao Masterchef, a gente tem que conviver de forma legal com o Masterchef. Falando agora da próxima pauta aqui, né, do podcast, tem a parte de que esse episódio, ao contrário de outros anos do tradicionais amadores, não começamos já com o top X, tipo top 12, 21, 18, 30 definido, né? Nós tivemos um episódio mais saudosista, porque tivemos muitas cenas e muitas coisas citadas da primeira temporada. Então nós tivemos as seletivas sendo exibidas. Fazia tempo que a temporada amadora não mostrava pra gente as seletivas, uma coisa que era bem marcante, que tinha as audições, que eles entravam um por um, ainda não apareceu essa parte, não vai aparecer, né, pelo que a gente sabe, de entrar um por um e mostrar pro jurado cozinhar seu prato, coisa que foi exibida no Masterchef+. Eu acho que eles viram que o público elogiou essa parte e resolveram fazer isso na parte amadora, e consistiu o quê, né, 90 participantes, se eu não me engano, cada um disputava uma colherzinha, quem ganhasse a colherzinha ia para outra etapa, que cada etapa consistiu com uma prova de um jurado, e os jurados iam conferindo a prova de cada um e eliminando as pessoas durante a exibição da prova, da execução de uma prova, por assim dizer. Então eu achei bem interessante isso, mas e aí, Léo? O que você achou dessa estética de episódio ser com seletivas de novo e já sair eliminando muita gente, e a gente não ter ideia de quantas pessoas, por exemplo, passam para a próxima fase? Eu gosto muito de acompanhar essa parte de seletivas, não só no MasterChef, eu falo de vários outros realities, assim, né? Porque gera na gente uma sensação de que olha quanta gente comum, né, tentou, e olha quanta gente caricata apareceu. Enfim, a gente consegue se apegar a alguns participantes só em pouquíssimas cenas, assim. Quando a temporada já começa com, sei lá, o top, sei lá, top 16, top 18 definido, dá uma sensação que não teve uma transparência, sabe? Que foi, tipo, cartinhas
selecionadas, assim, por indicação, assim. Então, pra mim, é mais legal acompanhar esse processo de seleção. Por mais que a gente perca um episódio inteiro sem saber finalmente quem são os participantes finalistas, né? O top, não sei quanto é que vai ser dessa temporada, acho que é top 18, não sei. Mas eu acho legal. Então, a gente teve várias pessoas que passaram, assim, nesse primeiro episódio, que eu falei, nossa, que pessoa legal, caricata, polêmica. Então, a gente vai se apegando. E isso também teve, né, no MasterChef+, né? Teve vários senhorzinhos e senhorinhas que a gente ficava super apegado, e na hora que a gente viu que não ia entrar, dava aquela tristeza, assim, que pena. E é bom porque a gente fica torcendo igual, né? Tipo, não é só os familiares que ficam ali torcendo pra um ou outro entrar, a gente também fica nessa expectativa de que fulaninho passe ou não passe. E nesse episódio, por exemplo, teve pessoas que eu olhei e falei assim, cara, eu espero muito que essa pessoa entre, porque parece que vai ser polêmica, vai causar, e me surpreendi também, porque algumas pessoas que eu jurava que ia entrar não entraram, né? Mas gostei, eu prefiro esse formato mais raiz, assim, do que já com o top X lá definido. E vocês, assim, tem alguma estranheza em acompanhar um episódio que não era prato principal, não tinha prova de eliminação, a gente não aprendeu o nome de quase ninguém? Sentiu falta do episódio assim ou gostou já de cara ser uma seletiva? Não, eu gostei. Tudo que o Léo falou, eu concordo com ele. Eu também acho essa parte mais legal, sabe? É a minha parte preferida. E assim, é uma coisa que eu sempre falo, que a gente gosta de criar essa conexão, esse vínculo com as pessoas que a gente está assistindo, porque para eles lá dentro é uma coisa, e para nós aqui a gente está assistindo um programa de televisão. A gente está assistindo uma novelinha ali, uma narrativa, né? Então, todo esse perrengue, tudo isso que eles têm que passar no primeiro episódio faz parte de construir esse personagem pra gente. Faz parte deles entregarem pra gente um vencedor crível, que é o que tá faltando em algumas temporadas anteriores aí, entendeu? Faltou muito essa construção de história, e eu já tinha falado, já comentei isso outras vezes. Então, pra mim, isso é a parte mais legal de assistir agora no começo, né? Da onde eles vieram, como é que eles começaram, o porquê de estar ali, sabe? Então, ouvir as histórias, porque eu quero saber as histórias, eu não quero só saber se tem sal ou não tem sal a comida, eu quero saber o por trás daquilo. A partir disso que vai se construir a trajetória do participante dentro do programa. Então, não tem como construir uma trajetória se não tiver um começo, entendeu? Então, por isso que essa é a minha parte preferida. E eu acho... storytelling. Coisa que faltou mais uma vez no quê? No BBB 23, não teve storytelling, né? Então, tiveram storytelling tiradas do vozes das suas cabeças, né? De alguns fandoms. Mas voltando pro MasterChef, eu acho que esse formato de seletivas é bem interessante, concordo com o que a Isa e com o Léo falou, de mostrar as pessoas, porque é uma faca de dois gumes. O lado positivo é que a gente conhece as pessoas porque por 30 segundos que aquela pessoa fale, se a pessoa for carismática, a gente já conquista a gente ali naqueles 30 segundos, é mais que suficiente pra gente criar um carinho com o que aquela pessoa falou. Quem sabe que reality show funciona assim, né? A identificação logo de cara, tipo, eu cozinho por causa da minha avó, do meu avô, do meu pai, você, eu também fazia isso, ou alguma coisa assim, lembro de alguém, etc. E rola a identificação e o prato é um prato bonito, né? Visualmente, aqui como a gente fala, a gente não prova, mas por estar um prato visualmente bonito, os jurados falam rápido, mesmo não sendo tão detalhado, a gente tem uma troca entre eles, né? E o lado negativo, eu acho, porque assim, ao mesmo tempo que a gente conhece algumas pessoas, a gente conhece algumas pessoas que realmente renderiam coisas boas e são eliminadas, né? Que a gente fica, poxa, mas essa pessoa podia ter passado pra frente, né? Mas eu acho que o saldo é bem mais positivo, porque a gente conhecer 30 segundos de um participante é melhor do que conhecer zero, porque no primeiro episódio a gente já perdia uma pessoa, né? O top 21, por exemplo, já virava top 20. Aquela pessoa ficava só um dia, tipo a Fernanda do ano passado, que a gente só veio conhecer mais porque ela voltou na repescagem, chegou na final, e inclusive ela participou aqui do podcast, viu, gente? Tem uma entrevista com ela, bem legal, com direito ao Uivo e tudo da Loba. E teve airtime nesse episódio, hein? Eu vi ela lá. Foi, então, tem esse quesinho a mais, a gente conhecer as pessoas que gera o caso bom e o caso ruim, mas eu acho que é bem mais positivo, porque eu gostei do MasterChef+, mas o que eu gostei mais ainda é porque a Band, que tem uma mania, agora naquele momento de criticar, a Band que tem uma mania de deixar as coisas tão cansativas, ela meteu quase 90% dessa seletiva, né, do processo de formação do Top X, que eu acho que é Top 18, se eu não me engano, num só episódio. Então isso pra mim foi muito legal. Por mais que fosse corrido, mas fosse rápido, a gente sabe que o MasterChef dura 2 horas, gente, de exibição praticamente. É muito tempo de MasterChef o episódio dura. E mostrar isso de forma mais rápida, dinâmica, eu acho que pra mim funcionou.
Então não foi cansativo, foi legal porque eram provas diferentes acontecendo, cada jurado teve sua prova, eram coisas mais dinâmicas, então rendeu uma coisa melhor de entretenimento. Como falei, fazia tempo que a gente não via seletiva, então voltou assim, voltou de uma forma legal. E então, esse foi um acerto. Tem mais acertos do que erro. Bem mais acertos. Eu diria que era 90% de acertos e 10% de erros. Eu ia Então comentar fica o isso. elogio. Achei a edição, assim, muito boa, sabe? Eles conseguiram pegar muitos momentos. Assim, foram muitas etapas, né? Desde os 90 e poucos até as 3 provas que tiveram. E aí, assim, eu acho que eles não deixaram a desejar. Obviamente, eles não iam ter como mostrar os 90 e poucos participantes que chegaram naquela etapa, né? Mas eles conseguiram mostrar vários trechos, conseguiram mostrar várias situações, né? Então, eu dou um ponto positivo aí para a edição também, que você vai aproveitar muito bem, assim, as etapas, o tempo, sem parecer aquela coisa corrida, sabe? Parece que eles estão com pressa e querem tentar mostrar tudo em pouco tempo, sabe? Eu tive essa impressão, por exemplo, com a temporada Kids que teve, né? O Júnior, né? Foi uma temporada muito curta, assim, muito corrida, então mal você conseguia saber de nada, assim, de informação de nada. Então, para esse episódio, eu achei que a edição foi bem boa, trouxe participantes, alguns que a gente sabe que não foram adiante, mas que marcaram ali, né, mostraram ali, fizeram um comentário legal e tal, então acho que foi bom, assim, dosaram na medida certa para mim. E o Bernardo, inclusive, do MasterChef Júnior, gente, se continuar nesses passos, vai ser o novo Eduardo Prado, porque eu achei tão desenvolto quanto, porque eu assisti o MasterChef Júnior também, né? Mas a gente não comentou no podcast, mas eu assisti. Mas eu acho que tem os passos do Eduardo, que o Eduardo andou no MasterChef Júnior para poder voar no MasterChef Amadores, né? E quem sabe não vem no Profissionais um dia. Mas antes de continuar falando da estreia do MasterChef, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, para podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, ou seja, onde tiver plataforma de streaming, quase todas, né? Para podcast, nós estamos lá toda quinta, falando agora do MasterChef, né? Então nos avaliem com 5 estrelas, indiquem um podcast para quem gosta de programa de culinário, e para quem gosta de reality show, para os amigos, indique para inimigos também, a gente não se importa por que motivo você vê ouvir a gente, mas venha ouvir a gente e dizer que, como eu falei, a cobertura da temporada amadora toda quinta. O episódio do MasterChef vai na terça, a gente vai na quinta, ou seja, dá tempo vocês assistirem pelo YouTube também, que aparece lá, e não pegar spoilers, né, por aí. E só lembrar que alguns participantes amadores já participaram aqui do podcast, então vou dizer aqueles números rapidinhos de lá. E, gente, olha, o Eduardo Prado já veio aqui, ele tá no episódio 157, no episódio 193 tem a Kellen, e a Kellen foi a participante que mais voltou outras vezes aqui, que ela participou, ela comentou com a gente a final do MasterChef Amadores, ela comentou repescagens com a gente, então ela comentou a semana que ela teve na semana no MasterChef Profissionais, então é bem legal. Ele tem o episódio 210, que é uma entrevista conjunta com a Melina e com o Bruno, foi bem legal também, porque rolou até emoção das histórias da Melina e do Bruno. E no episódio 214 nós tivemos a Fernanda, como falei, a Loba veio aqui. E no decorrer da temporada passada e na retrasada, tiveram alguns participantes que vieram aqui, como o Pedro Scapini, como o Renato, então a Juliana Reis, eles sempre voltam outra, apareceram por aqui comentando. Inclusive tem um episódio lá de 2021 com o Murilo, né, que foram as temporadas iniciais falando de como era o processo lá no comecinho. Então é bem legal, gente, vamos procurar que tá tudo aí. Tem um monte de episódios sobre reality show, gente, mas do MasterChef você encontra na hora também, que estão a maioria de fotinho laranja, né? Então você já sabe diferenciar qual é. Mas voltando aos comentários. Nós falamos do formato, nós falamos de seletivas, nós falamos do jurado novo, mas e aí, Isa? Deu pra encarar e se apaixonar ou se apegar já por algum participante? Você já tem assim, eu lembro por nome desse aqui e eu quero que esse aqui esteja no top 18, por exemplo, quando formar semana que vem. Ou você acha que ainda tá muito cedo pra edição ter vendido finalistas pra gente? Finalistas, quando eu digo, gente, é que passaram pra etapa final de seleção. Bom, eu acho que finalistas é muito cedo, mas eu já sou time Clóvis. Eu adorei a história dele com a mãe. Clóvis é aquele que foi professor universitário, tem um cabelinho branco, trouxe a foto da mãe e que o Rodrigo deu a colher pra ele, né? E ele parece que ele tentou outras vezes. Eu já fiquei toda emocionada na história dele, então eu já tô torcendo pro Clóvis. Eu queria apontar uma coisa. Vocês viram que tinha várias meninas loirinhas com cabelo igualzinho da Isabela Scherer? Seria Sim. isso? O lencinho, gente, a franjinha, a mesma curvinha no cabelo. Nossa, sim, mano, eu percebi isso. Só faltou chegarem com gêmeos no colo, né? Faltou esse mood. E aquele... Enfim, nada.
E você, Léo, já tem seus queridinhos? Já tem aquele que, poxa, se esse aqui não tiver, eu nunca mais volto nesse podcast pra comentar o reality? Ou não, ainda já tá muito cedo pra dizer isso? Não, tá muito cedo, mas da edição, assim, uma pessoa que pra mim se destacou muito, assim, inclusive, eu aposto que pode estar, né, nesse top X aí, que a gente não sabe quanto que é o Wilton, né? Ele teve muitos confessionários nesse primeiro episódio, comentários engraçadinhos, cantando as musiquinhas, tipo, socorro, Deus, enfim. E a figura Com certeza. né? É assim, é bizarro porque sempre há uma gay que fica nesse papel, né? Mas eu gostei muito dele, eu vi que ele apareceu em vários momentos, até fazendo piadinhas da situação dele. Então, acho que pode ser uma pessoa que vá, assim, passar pra ficar entre os top X lá, e que pode gerar pra gente muito entretenimento, né? E ele me parece um pouco bem determinado também, assim, apesar de insegurança, os comentários dele eram tipo assim, debochando da situação, mas assim, firme no que tava fazendo. E outra pessoa também que me chamou a atenção, que apareceu também muito em confessionários, mas eu honestamente não sei, não senti assim que vai estar no top X, mas que eu acho que teve muito destaque, foi a Larissa, que é uma menina acho que ela tem 24 anos, da região sul, assim, ela apareceu em vários momentos nesse episódio. Então, não sei, né? Vamos fazer aqui, falar uma teoria da conspiração aqui, né? Talvez, por ela ter aparecido muito, eu acho que ela pode estar, né, no top. Outro participante que me chamou a atenção foi o Leonardo por motivos de nome. E eu tô torcendo por ele por isso. Mas se ele for descobrir depois que ele é um embuste, eu tiro minha torcida, tá, gente? A gente começa sempre assim, quando a gente descobre os passados, né? Ou o participante se demonstra ser durante a temporada, a gente tira a torcida na hora, a gente sai do fandom. O Wilton, concordo com o Léo, foi um nome que eu botei aqui. Tipo, porque ele narrou muita coisa. Eu até tuitei assim ontem, né? Dizendo que ontem, porque a gente tá gravando na quarta, viu, gente? Que ou ele apareceu, ou ele rendeu tantos confessionários de forma descontraída e animada. Porque a gente sabe, né, que o povo GLS é povo animado, né? Então, a gente já sabe. Ele rendeu tanto que tinham que aproveitar, ou ele vai ser muito alívio cômico da temporada, né? Até onde durar, ninguém sabe até que onde ele chega, se ele até só vai de semana que vem ou não. Mas eu acho que ele foi bem aproveitado. Teve o Diego também que apareceu bastante, que é do Rio, carioca. Também tem que entrar, a gente tem que ter cota colírio, né? Tem que ter aquelas cotas, assim. Mas teve uma que eu achei, assim, que foi engraçado, que tiveram pessoas que apareceram muito, mas também não foram pra frente, porque foi o caso da Jaqueline, que foi um momento, pra mim, foi um momento de descontração. Pra mim foi descontração porque eu sou telespectador. Pra ela deve ter sido triste porque ela foi eliminada, né? Mas ela, quando o Jacan chegou e falou, sai, ela ficou, Aí ele conversando, ele dizendo, balançando a cabeça, e ela não acreditando, e ele mandando ela ir, e ela andando devagar, pensando que talvez ele mandasse ela voltar, e a ficha dela deve ter caído só quando ela entregou a plaquinha do crachá dela pra Ana Paula Padrão, né? Tanto que ela deu like nesse meu comentário, né? No Twitter. Mas eu acho que foi muito engraçado. Foi aquele momento que a gente fala, gente, eu tô chorrindo, né? Chorando e rindo. Mas eu tava mais rindo. Desculpa, Jaqueline, se estiver ouvindo o podcast. Mas é porque aquilo foi muito entretenimento. Foi muito engraçado que ela tava sentindo, eu acho que era zoeira dele, ou não querendo acreditar. E aí rendeu momentos assim também. Aí então eu achei bem interessante. Outros eu não sei tanto porque tiveram participantes que eu vi que a câmera mostrava, mas não tiveram confessionários, tanto que a gente não sabia tanto o nome. Tanto que eu não vou falar o nome de algum aqui, gente, pra não errar o nome, porque pra não ser feio, né? Errar o nome das pessoas. Mas porque eram os nomes que apareciam só pelo crachá, mas a gente via que tava passando de fase em fase. Eu digo, será que vai chegar no nos top finais lá, que eu acho que é 18? Ou vão ser eliminados semana que vem nos duelos que tem para decidir quem fica e quem sai? Então, não sei. Mas faltou só mostrar mais se tiver essas pessoas. Mas porque eu acho que. Não sei, porque a gente sabe que no Masterchef tem esse problema, que tem pessoas que são boas cozinheiras, mas não são boas de confessionários, né? Nem todo mundo é o Eduardo Prado, como eu gosto de dizer, que era bom de cozinha e bom de confessionário, né? Então, a gente não sabe. Nasceu para as câmeras, né? Por exemplo, teve uma participante, eu até anotei o nome dela, que era um nome complicadinho, chamada Zoraida. Ela apareceu muito nos confessionários. Verdade. Muito, muito, muito. E aí, quando o chefe, eu não lembro quem foi o chefe, acho que foi o Jacan, chegou e falou assim, se aproximou dela e falou que ela tava fora, eu fiquei chocado. Fiquei, como assim, gente? Essa mulher apareceu várias vezes no episódio, sabe? Ela e uma outra também, que era acho que Camila C, que era uma fotógrafa, né? Fez um prato até bonito, assim, que eles brincaram sobre essa coisa da fotografia. Ela também apareceu bastante, assim, e não seguiu, né? Para a etapa dos duelos. Então, acho que o bom também é isso, né? A gente toma esses blind side aí da vida, né? Que a gente não tá esperando.
Agora, uma coisa que eu até vou trazer aqui também com conspiração para ver o que vocês acham, né? Eles fizeram mais uma vez, eles trouxeram aquela história, né, da Elisa, de ter sido a última a ganhar a colher e ser finalista, e fizeram isso com uma participante também, né, nessa temporada. Eu não consegui lembrar o nome dela, um nome um pouco mais complicado, e ela tá na próxima fase dos duelos, assim. Então, não sei se eles já estão construindo ali falando até de storytelling, né, que a Isa que trouxe, já estão construindo, tipo, um percurso, né, do herói, assim, do vencedor, assim, mas achei que eles deram muito destaque a isso nessa seletiva, que na primeira temporada, honestamente, eu nem me lembrava que Elisa tinha sido a última, sabe? E eles fizeram questão de frisar nesse primeiro episódio, assim. Então talvez seja uma participante que possa estar entre os tops 18 lá, já porque traz essa história de ser, tipo, a última que foi selecionada, que recebeu a colher lá de pau e passou nas 3 fases, chegou aqui no top. Então já tem uma historinha ali envolvendo ela. Enquanto outros participantes sequer a gente sabe o nome, né? Porque não teve destaque nenhum. A gente sabe que reality show não dá ponto sem nó. MasterChef é um caso desse porque a própria Jaqueline, quando começou a prova do pimentão, ela falou: isso é uma coisa básica, todo mundo tem que saber cortar. Aí eu tuitei: gente, ela tá falando isso, vai ser eliminada. Dito e feito, foi eliminada. O MasterChef sempre tem isso. Quando a pessoa diz: eu sou muito bom nisso, a pessoa saiu, gente. Pode ter certeza que tem um histórico enorme de participantes do MasterChef que falam isso. Como eu gosto de citar o exemplo da Bruna, que é quando era confeiteira e toda a prova de doce, ela tava quase para ser eliminada. Então, o MasterChef tem sempre dessas linhas. E eu acho, Léo, quem sabe, eu acho que pode acontecer. Se ela for mais pra frente, né, pode ter uma coisa aí. Não dela necessariamente ser uma finalista, porque a temporada, gente, eu acho que creio que já está gravada, né? Pelo tempo que demorou, ou deve estar gravando ainda. Mas pode ser alguém que, mesmo que não chegue longe, eles apostem que seja interessante de ver a trajetória dela. Né? Então eu acho que pode rolar isso. Mas também, né, nós temos um momento de revolta aqui. Eu tenho 2 revoltas. A primeira eu vou compartilhar com o Léo, mas a segunda, gente, eu vou trazer uma polêmica daqui a pouco, hein? Antes de finalizar, eu vou trazer uma polêmica muito das grandes aqui pra gente encerrar o podcast daquele jeito. A primeira é: Léo, a gente teve paraibano, teve baiano e os 2 foram eliminados. Isso assim, cadê o respeito por nós do podcast? Cadê? Gente, cadê? Eu quero um Julieto, eu quero um paraibano indo longe, eu quero uma Lubianca de novo, sabe? Assim, que representou bem a Paraíba. Né? Cadê a cota da gente? Cadê a cota da gente, Sabe né? O que é pior? Deram destaque para essas pessoas, né? Na parte lá dos 90 e poucos, na primeira etapa, para depois eles serem eliminados, sabe? Foi muito triste. Porque não é possível. Criaram ilusões no coração dos nordestinos e depois estraçalharam. Acho isso muito errado. Né? Poxa Band, poxa Dona Endemol, aqui, já jogando a culpa pra cima mesmo. E aí, né? Vamos fazer. Ele é de Monteiro aqui na Paraíba, o meu e do. Ela era de onde, Léo? De Salvador? De Salvador mesmo ou não? Não, ela era de algum interior que eu não vou lembrar agora o nome. Eu esqueci agora. O interior aqui da Bahia. Eu ainda sou um representante melhor, ainda decoro a cidade, o Léo nem isso. O nome a gente não lembra, mas a cidade, ó, tá vendo? Citou. Mas eu achei interessante porque foram pessoas, inclusive, que parecia, né, que iam pra frente. Mas não foram. É a magia, né? Eu acho que eles também querem causar essa sensação de impacto na gente quando eliminam a pessoa ou não, né? Mas eu acho que vale. Eu acho que tem material, gente. Tem material. Porque tem gente ali que eu vi que tem material, digo assim, esses comentários dá pra ser tão tirado fora de contexto mais pra frente, né? Assim, pra fazer uma vilania. Eu acho que tem as pessoas que podem ser feito disso. Então, quem sabe, gente, não existe reality show sem um vilão. Já dizia a série Unreal. Né? Mas ainda assim, pelos que passaram, assim, tiveram algum destaque, a gente sabe que tá na próxima etapa, né, dos duelos. Tem 2 que eu sei que são do Nordeste, né, puxando aqui, torcida pra eles por isso. Um é o Leonardo, que ele é do Ceará, e o outro eu não sei o nome, mas é aquele que é de Portugal, que tá morando em Portugal, né, e veio pra fazer a etapa de seleção. Disse que a mãe nem sabia disso. Ele, se não me engano, ele é de Pernambuco, né, que ele falou que era do interior. É verdade. Não, e o curioso é que ele é de Pernambuco, foi pra Portugal e voltou pro Brasil. Isso lembra quem? Marília Morim, que também esteve aqui no podcast, no MasterChef Profissionais, que ela fez a mesma trajetória, né? Ela é de Pernambuco, foi pra Portugal, inclusive foi a Isa, tivemos aqui com ela, mas vão ouvir também aí. E, gente, agora vamos pra polêmica. Vamos trazer uma polêmica pesada aqui agora. Gente, em todo episódio a gente viu que muita gente bonita estava sendo aprovada, mas começaram a eliminar muita gente bonita em sequência. Então quero começar, Léo. Então é verdade que a gente pode dizer que beleza não põe mesa? Porque cadê os bonitos, os mais bonitos ainda? Porque tem muita gente bonita ainda, mas assim, foi um bonitofobia nesse episódio. Nossa, gente, foi uma triste. Eu até tinha tweetado, falei assim, nossa, quanta gente bonita nesse Masterchef. Focando mais em homens, né? Falei, nossa, quanta gente bonita nesse Masterchef. Aí eu terminei,
falei assim, gente, praticamente eliminaram todos. Foi muito Paola não faria isso, hein? Eu vi alguém falando bom. disso no Twitter. Ah, foi a Brubru. Beijos, Brubru, se viu ouvindo o podcast. Porque ela falou que a Paola não faria isso. Eu até tuitei e falei assim, gente, se fosse a Paola, metade desse povo aí estaria no mínimo no top 12. Não estaria nem no top 18, 21. Estaria chegado no top 12. Estaria aqui na análise de cast inteiro da gente aqui nesse episódio. Mas eu senti que rodou bonitofobia. Brincadeiras à parte, né? Pra descontrair, viu, gente? Pra descontrair. Mas, poxa, tem que ser colírio, tem que servir no visual e no prato, né? Às vezes a gente quer umas futilidades, né, Isa? Às vezes a gente quer ser fútil no reality show. É só um eye candy, assim, sabe? A gente não precisa levar ele até a final. É, não precisa levar bom, é Isa, não precisa levar até a final. É, gente, não precisa, né? Não precisa ser, não precisa. É Jaqueline, né? Não precisa. E pra finalizar vamos deixar agora, claro, peraí. Vamos deixar claro vá. que a gente não tá chamando ninguém de feio. A gente só tá falando que teria potencial pra ter mais pessoas bonitas. Viu? É, Pessoas do tantas, cast, por favor. tantas meninas como os meninos. Tá bem equilibrado, tá todo mundo bonito. É, Tá bem é. bonita a temporada. E acima de tudo, pratos muito bonitos. Eu tô achando que o povo, essa estética desse ano pode ser boa, hein? Porque os pratos também estão bonitos. Nossa, é verdade. Você trouxe um bom ponto. Teve só uma Sim. reclamação de uma coisa, e eu tenho uma reclamação daquele pão de queijo rosa horrível, mas É porque dos você não jurados entendeu. foi só uma. Isa, você não entendeu o conceito de divulgação porque era a Barbie confeiteira que tava ali. Porque era tudo rosa. Né? Então você não entendeu o conceito dela. Ai, meu Deus. A divulgação da Barbie tá pesadíssima. Era a Margot Robbie ali, Desculpa, Barbie. infiltrada. Ainda tinha o Duende, gente. Meu Deus. É verdade. É por Que isso pra mim o ponto Mas- alto foi a Helena Rizzo com o gorrinho do Duende, Gorrinho. de gnomo lá. Tava maravilhosa. Meu Deus, eu já tinha esquecido disso. Ai, ai, ai. traz essas pessoas, assim, essas figuras da gente, sabe? Que acaba sendo legal. Uma coisa que eu achei legal também é que eles mostraram a mina com síndrome de Down, né? Verdade. Mostraram que tem um cara que da Tailândia, se eu não me engano. Inclusive, ele tá nos duelos, se eu não me engano, ele tá nos duelos. Teve um francês também, né? Então, só que o francês eu acho que rodou, porque eu não lembro de ter visto ele de novo, não. Então, assim, eu gostei também porque eles estão trazendo diversidade em diversos aspectos, né? Então, é legal ver que, tipo assim, as pessoas que são selecionadas no final para participar lá do top X, tipo, não é porque são pessoas padrõezinhas, não. Tipo, na seleção existem pessoas também diversas, assim, sabe? Então, é bom também pra mostrar isso. Por isso que eu gosto da parte das seletivas, porque a gente consegue perceber essas diferenças. Não sei se vocês tinham essa noção, mas nos primeiros Masterchefs, por exemplo, eu percebia que praticamente todos os participantes moravam no Rio ou em São Paulo. Poderia ser baiano, poderia ser paraibano, mas moravam no Rio e em São Paulo. Então dava pra mim a sensação que, assim, se você não morasse nesse eixo, você dificilmente seria selecionado, sabe? E aí, ao longo das outras temporadas, que eu comecei a perceber que existiam pessoas realmente de outros estados que moravam em outros estados, mas as primeiras temporadas eram pessoas que realmente se concentravam ali no eixo Rio-São Paulo. Não sei se por conta de verba, né, de pagar passagem pra esse... Pode ser, né? E não é uma coisa tão nova não, né, gente? Não tem no Spotify, mas tem no YouTube, gente. Vão ouvir lá em nossa entrevista com a Lorena Daisy. Ela conta várias coisas com relação a isso de ser uma pessoa, porque a Lorena é nordestina, né? Aí ela conta pra gente como foi essa experiência, né? De estar no outro estado e estar no Masterchef ao mesmo tempo. Né, mas vamos lá. E só fazer aquele disclaimer de novo, né, gente? A gente não tá chamando ninguém de feio, gente. A gente faz zoeira porque a gente gosta de fazer, porque a gente gosta de brincar, dizendo que a gente tem que torcer para as pessoas por são bonitas, como o Big Brother, né, Big Brother? Mas foi descontração. E pra finalizar, eu quero saber aí, e aí, Isa, nota pra estreia do Masterchef. De 0 a 10, pode ser bem decimal. Se você quiser dar 7,75, pode. Aqui a gente deixa. Bom, já que eu tenho fama de ser a otimista aí, eu vou dar 8, vai. Então tô me achando muito otimista também, porque eu dei 8 no banco de séries. Então, assim, Ai, que nossa, olha. ótimo. Ah, tá vendo? Eu tô bonzinho ainda, né? Porque geralmente eu costumo trazer a parte malvada, né? Pra os podcasts. Tem que atiçar a pessoa a falar a parte maldade ainda, infelizmente. Mas eu dei 8 também, porque eu só não dei 10 em 9, assim, porque eu acho que teve esses poréns. Mas é porque 8, porque o Masterchef, infelizmente, eu fico com o pé atrás, né? Não gosto de criar muita expectativa. Porque de 8 dá pra subir semana que vem, dá pra ser 9, sabe? Então eu fui mais tipo, ok, vai ser 8 porque foi legal. Mas pode ser ainda melhor quando tivermos as provas de fato. Aí dá pra aumentar a nota. E você, Léo? Nossa, gente, vocês falando que estão se achando bonzinhos, eu ia dar nota maior que isso, tá?
Vocês estão parecendo os jurados da Dança dos Famosos, que falam assim, eu vou dar 9 porque pode ser que algum próximo participante pode ser melhor, e aí eu vou dar 10 para esse participante. Eu daria 9. Eu não daria 10 porque sei lá, eu acho que 10 seria um episódio muito perfeitinho, muito fechadinho. Uhum. E não achei que foi tão perfeitinho. Eu elogiei a edição, achei que foi boa, mas acho que ainda dava pra gente ter algumas melhoras, assim. Então, tô dando 9. Então, eu estou sendo o bonzinho do rolê. Então, o MasterChef, eu estou apostando muito nessa temporada. Por favor, não me decepcione. Escolhe um cast muito bom, por favor. E eu espero que os próximos episódios sigam essa linha, assim, de dinâmica, né? De entrosamento entre os jurados, entre os participantes, que tragam personagens caricatos, polêmicos, enfim. Tô torcendo muito pra essa temporada. Acho que a gente tá vindo de uma leva de reality, assim, que tá frustrando a gente, né? A nível de elenco. Inclusive o próprio MasterChef, algumas edições do ano passado, né? Então, eu espero que essa aí venha aí pra dar seu nome, assim. Afinal de contas, é a 10ª edição, né? É uma década de MasterChef no Brasil, então acho que tem que ser especial, assim. E é um programa que dura o resto do ano inteiro, né? Porque começou agora em maio, mas só termina em dezembro, né? Inclusive, nesse meio tempo, eu vou ver a Isa, vou ver a Gabi pessoalmente, e vai estar falando de MasterChef ainda aqui, né? Mas é o que tem. Mas eu quero ter expectativas boas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da estreia também no MasterChef. Espero que vocês também tenham gostado desse episódio. Como eu falei, a gente não podia falar de muita coisa porque não tem muito o que ser avaliado. A gente teve que avaliar a questão de programa em si, de estética de programa, que é o que a gente comenta, né, gente? É a edição. O que a edição trouxe pra gente. Se você gostou, não gostou ou gostou médio, não deixa de qualquer jeito dar 5 estrelas pra gente na plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Agradecer mais uma vez ao Léo, que volta mais pra frente, porque o Léo conta os confessionários de vez em quando. Aí quando ele contar e ele me mandar, eu trago pra cá. Se eu não trouxer, gente, vocês critiquem ele. Vai estar arrobado lá aí, vão cobrar ele lá nas redes sociais dele. Viu, A Léo? gente Vai. não tem Muito nada a ver obrigado. com isso. A gente não tem nada a ver com isso, a gente só repassa as informações. Eu vou contar, mas eu só não contei esse episódio porque não fazia sentido, né? Não tinha o nome dos personagens e das pessoas, e também não sei quem é o top, né? Pra fazer a contagem. Acredito que a partir do 3º episódio a gente já tem, né? Porque eu acho que no próximo vai ser só os duelos, né? Então no próximo deve definir o top X lá do MasterChef. Então acho que do 3º em diante já temos números. É verdade. E só falando que o destaque da semana, que é o formato que a gente trazia ano passado pro MasterChef e adotou esse ano no Big Brother, a gente também não traz porque não tem um top formado. Quando o top for formado, a gente vai começar a trazer os participantes que a gente acha que foram os nomes do episódio e explicar o porquê a gente acha cada um dele esse destaque semanalmente. Então é isso, obrigado a quem nos ouviu. Semana que vem nós estamos de volta na quinta-feira. Quem quiser mandar algum e-mail pra gente é extrapodcast@gmail.com. Todas as nossas redes sociais estão na descrição do episódio. E nos vemos na próxima quinta. Ou se quiser comentar o programa com a gente, nas terça-feira em nossas redes sociais. Então é isso e até lá. Tchau! Tchau. Gente, até mais.